Boa tarde a todos que acompanham o meu canal Matemática e Outro Patamar. Sou o professor Marcelo Vicente. Vamos começar mais uma aula aí para o nono ano, né, do ensino fundamental, sobre figuras semelhantes, viu? Aí não esqueçam de se inscrever no canal, de ativar lá o sininho de notificações e dar o like nos vídeos. Aqui, minha gente, é um exemplo de quando é que a figura ela é semelhante, né? Ó, encontrando semelhanças. Podemos dizer que duas figuras são semelhantes quando tem a mesma forma. Aí você tem que se ligar nisso aqui, ó. Quando tem a mesma forma aqui, ó. Elas têm a mesma forma, sem precisar ter necessariamente o mesmo tamanho. Então elas têm que ter a mesma forma, mas não é obrigado a ter o mesmo tamanho. Dessa maneira a gente pode entender como uma ampliação ou uma redução como exemplos de semelhança. Aí aqui eu coloquei o mapa de Pernambuco. Se você prestar atenção, esse é o mapa de Pernambuco. E esse aqui que está de vermelho é Itapetim, né? Aí aqui você percebe que ele está bem pequenininho. Aí ele foi ampliado, ó. Ele foi ampliado. Só que toda vez que ele foi ampliado, ele não perdeu a forma. Ele continuou na mesma forma. Como é que você percebe isso, ó? Olhando para a figura, você vê que realmente tem lógica. Do mesmo jeito que ele está grande, aí ele foi reduzido, ó. Houve uma redução dele. Então aí você percebe que ele não perdeu a forma. Ele continuou do mesmo jeito. É aquela mesma questão quando a gente tira foto, né? Aí você tira foto, aí o fotógrafo pergunta: você quer que tamanho? 3x4, 10x15, 15x21. Mas você vê que independente do tamanho, ou se você quiser fazer um banner ou um pôster, independente do tamanho, sua foto vai ficar lá da mesma forma. Ela foi ampliada proporcionalmente. Ela foi ampliada usando os conceitos de semelhança, tá certo? Outro exemplo é quando você pega uma figura para colocar num trabalho seu da escola, por exemplo. Aí você joga no Word essa figura. Se você, lá com o mouse, você clicar aqui, ó, e puxar, aí a figura ela vai aumentando proporcionalmente. Ela aumenta tanto aqui o comprimento como a altura. Agora, se você botar o mouse aqui, ó, e puxar, ela vai ficar esticada. Se você ela vai ficar tipo achatada. E se você colocar o mouse aqui e puxar, ó, aí ela vai ficar esticada. Aí elas não permanecem a mesma forma. Elas mudaram de tamanho, mas a forma não mudou. Aí quando isso acontece, é porque não são figuras semelhantes. Até aqui tem um trapézio. Aliás, um quadrilátero. É um trapézio, né? Ele pode ser chamado de quadrilátero também, né? Nesse caso não é um trapézio, é só um quadrilátero qualquer, porque aqui não tem nenhum lado paralelo. Aí a gente vai ver se ele é semelhante ou não, viu? Aí a primeira coisa que a gente tem que identificar é olhar para os ângulos correspondentes, ó. Por exemplo, ó, esse ângulo aqui, ele corresponde com qual nessa figura? Ó? Corresponde com esse, ó. Não é? Então eu posso colocar, ó, que o ângulo, só sobre os ângulos aqui, viu? Então a gente vai analisar só os ângulos. Aí a gente viu que o quê? Que o ângulo A, ele é congruente ao ângulo M. Ele tem a mesma medida. A gente já concluiu isso, não foi? Esse ângulo aqui, minha gente, ó. Vamos seguir a letrinha aqui, né? Esse aqui, ó, que é o B, ele é da mesma medida desse. Então você vai concluir, ó, que o ângulo B, ele é igual ou congruente ao ângulo M. O ângulo C, ele é correspondente com qual? Com esse aqui, ó. Então, o ângulo C, ele é congruente ao ângulo P, que é isso aqui, ó. E por fim, o ângulo D, ele é da mesma medida, que é esse ângulo aqui, né? Do ângulo Q. A primeira coisa que você vai analisar é que se duas figuras forem semelhantes,
todos os ângulos correspondentes são congruentes. É a primeira coisa que você tem que analisar, viu? Os ângulos, eles têm que ser congruentes. Aí agora, nós vamos analisar os lados, viu? Vamos ver os lados correspondentes também, né? Tem que ser os lados correspondentes. Bora lá. Os lados agora. Analisar os lados correspondentes. Tem que ser o seguinte, ó, os ângulos têm que ser da mesma medida e os lados têm que ser proporcionais. Aí vamos ver se a gente descobre o que é isso. Por exemplo, ó, esse lado aqui, ó, AB, vou colocar bem detalhado, viu? Ele está para que lado aqui, ó? Esse lado aqui, ele está para isso, ó, né? Para 2,4. Que no caso é MN, né? E a B, ele está para M e N, né? Aí agora que eu vou colocar as medidas, ó. O AB, ele mede 6. E o MN mede 2,4. Aí a gente vai calcular a razão entre isso. O que é a razão? É dividir um pelo outro. Quando a gente está dividindo, minha gente, por exemplo, aqui, ó. 6 dividido por 2,4. Como é que a gente faz? A gente apaga essa vírgula e acrescenta um zero. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Acrescento um zero aqui e embaixo ele fica sem vírgula. Aí a partir daqui eu vou simplificando. Por quanto eu puder. Por exemplo, ó, vou simplificar por 6, né? O máximo que eu puder simplificar. Aqui vai dar 10 e aqui vai dar 4. Ainda dá para simplificar, ó, por 2. Né? Aí aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 2. Aí isso que a gente descobriu é chamado de razão. A razão entre um lado e outro. Aí essa razão ela pode ser em fração ou ela pode ser em decimal. Se eu dividir 5 por 2, vai dar 2,5. É assim? Então a razão desses lados aqui é 2,5, né? Vamos ver o outro agora. Eu fiz, ó, esse lado com esse lado. Aí agora eu vou fazer BC. Vou botar aqui, ó. BC sobre... O BC aqui é sobre NP. NP, né? Vamos botar os tracinhos em cima, né? Falando de lado. Pronto. Aí aqui vai ficar, ó. BC é 3... e NP é 1,2. Do mesmo jeito que a gente fez aqui em cima, a gente vai tirar a vírgula e acrescenta o zero. Então fica 30 e aqui 12. Posso simplificar por 6, ó, né? Simplificando por 6 vai ficar 5 sobre 2. Ou você deixa em fração ou você coloca em decimal, que 5 dividido por 2 dá 2,5. É assim? Agora vamos fazer, ó, CD, que é aqui o segmento CD, sobre CD, que é esse aqui, ó, que é 5, né? Sobre, o correspondente dele é PQ aqui, ó, P e Q, que no caso é 2. Não dá para simplificar, já é a razão e você pode deixar em decimal, tá bom? Tem que fazer isso com todos os lados, viu? Agora o último lado, ó, AD, né? Então eu vou colocar que o AD, aqui, ó, AD, esse lado aqui, ó, ele corresponde com esse aqui, ó, MQ. MQ. O AD é 4 e o MQ 1,6. Do mesmo jeito, acrescenta um zero no 4 para ficar 40 e aqui 16. Simplificando por 8, ó. Aí vai ter 5, 40 por 8, 5 e 16 por 8, 2. Aí aqui você vai perceber o quê? Que todas as razões que a gente calculou, ó, todas foram iguais. E essa razão, esse resultado aqui, ó,
ele é chamado de razão de semelhança, viu? Razão de semelhança. Razão de semelhança. Esse resultado que a gente obteve aqui, ó. Esse aqui, qual é a razão de semelhança dessa semelhança aqui? É 5 sobre 2, ou você pode dizer que é 2,5. Esse resultado que se repetiu em todos, aqui, ó, ele é chamado de razão de semelhança. Aí aqui, minha gente, a gente pode concluir que esse quadrilátero aqui, ó, com tudo isso que a gente analisou, né? Aí você vai concluir o seguinte, ó, que o quadrilátero A, B, C, D, que é isso aqui, ó, A, B, C, D, é semelhante, olha o símbolo de semelhança, ó, ao quadrilátero M, N, aqui, M, N, P, Q. Por que ele é semelhante? Porque os dois são semelhantes. Porque os ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, têm a mesma medida, e os lados correspondentes são proporcionais. Por que eles são proporcionais? Porque deram a mesma razão, ó. Então, para dois polígonos serem semelhantes, tem que obedecer essa condição aí, essas duas condições. Tá resumido, ó. Para saber, até bom vocês deixarem no caderno isso aí. Para saber se dois polígonos são semelhantes, a gente deve verificar duas condições. Os ângulos internos correspondentes devem ser congruentes, ter a mesma medida. E os lados correspondentes devem ser proporcionais. Quando eu fizer lá a razão de um para o outro, tem que dar a mesma proporção, a mesma razão. Vamos analisar nisso aqui, né? Primeira coisa que você olha é os ângulos, ó. Aqui é um ângulo reto, aquele símbolozinho, 90 graus. Aqui também. 90 graus, 90 graus. 90 graus, 90 graus. E aqui 90 graus, 90 graus. Então, com os ângulos está tudo ok. Aí agora eu vou analisar os lados, né? Se os lados derem proporcionais, então esses dois são semelhantes. Por exemplo, aqui, ó, AB sobre MN, que é o lado correspondente. Então, é 8 sobre quanto aqui? 6. Aí você simplifica, ó, por 2, né? Simplificando por 2 vai dar 4 e 3. Aí você deixa essa razão aí. Todas as outras que eu calcular agora tem que dar isso aí, 4/3. Não é obrigado a deixar em decimal não, pode deixar em fração. BC agora. BC sobre NP, né? O BC é 6 e o NP 3. Quando eu divido, ó, 6 por 3, 2. Olha o que é que você já percebeu aqui, minha gente, ó. Já percebeu que daqui para aqui já deu diferente. Então, se isso já acontecer, aí você já pode dizer que os quadriláteros A, B e D e M, N, P, Q, você vai dizer que eles não são semelhantes. Porque para ser semelhantes tem que obedecer duas condições. Os ângulos internos têm que ser congruentes e os lados têm que ser proporcionais. Vamos analisar esse outro exemplo aqui, minha gente. Está querendo saber, ó, conferir se esses quadriláteros são semelhantes. Aí você olha, o ângulo correspondente aqui, 90 graus. É assim? O ângulo correspondente aqui, ó, não é 90 graus. Então você já pode dizer, ó, que o quadrilátero ABCD e o quadrilátero MNPQ não são semelhantes. Porque para ser semelhantes, tem que obedecer às duas condições. Os ângulos, todos os ângulos internos tem que ser a mesma medida e os lados proporcionais. Aí isso aí, como os ângulos já não são da mesma medida, aí você já conclui que eles não são semelhantes. Um exemplo que ele tem
ele tem no exercício de vocês. Então, se vocês ficarem ligados, vocês assistindo o vídeo aqui, vocês conseguem responder isso aqui na atividade, tá certo? Dados octógonos. Octógonos é que tem 8 lados, ó, tá bom? Aí O1 e O2. O perímetro de O1 é 48 centímetros. Então você diz, que danado é perímetro, Marcelo? Perímetro é a soma de todos os lados, ó. Então é 48 centímetros, né? E está dizendo que eles são regulares, ó. Regulares é que todas essas medidas aqui, ó, são iguais. Todas, ó, são iguais, tá bom? Aí a razão de semelhança. A razão de semelhança entre O1 tem que respeitar essa ordem, viu? E O2 é igual a 3/4. Então está querendo dizer que essa parte de cima, o 3 corresponde a esse octógono aqui, ó. E esse 4 corresponde a isso aqui. Qual a medida do perímetro desse? Quer saber o perímetro desse aqui, né? Vou até colocar aqui, ó. O perímetro do 2, né? Assim? Aí aqui é o seguinte, né, gente? Se deu a razão de semelhança, aí fica fácil, ó. Porque a mesma razão, ó, a razão dos lados é a mesma do perímetro. Por exemplo, ó, o perímetro 1 dividido pelo perímetro 2, que o perímetro 1 é isso aqui, ó. É a mesma razão também. Então daí você pode montar a continha aqui, ó. A razão 3/4 é igual. O perímetro 1 já tem dizendo quanto é, 48, né? E o perímetro 2 é o que eu vou descobrir. Isso aqui é a letra A, viu, minha gente? Quem está respondendo? Aí eu vou colocar um X aqui, que a gente está mais acostumado. Meios por extremo aqui, ó. 3 vezes X, 3x, né? Assim. 4 vezes 48. 4 vezes 8, 32. Vai 3. 4 vezes 4, 16 com 3, 19. X vai ser igual a 192 dividido por 3. Vamos fazer aqui no cantinho. 192 dividido por 3. Considera 19, dá 6, que dá 18. Sobra 1, baixo 2. Agora dá 4, que dá 12, 0. Então aqui, ó, o perímetro da segunda, do segundo octógono aqui, ó, é 64 centímetros, tá certo? Letra B. Quais são as medidas X e Y? Aqui, minha gente, está dizendo só octógonos regulares, tá bom? Então, ó, se são regulares, todos os lados são do mesmo tamanho. Perímetro é quando você soma todos os lados. Então, o que é que eu vou fazer? Para achar a medida X, é só eu pegar 48 e dividir pelo tanto de lado que tem, ó. Se octógono tem quantos? Tem 8. Nesse caso aqui vai dar 6 centímetros, tá bom? Esse aqui é o valor de X. Esse 6 aqui é o valor do X. Do mesmo jeito, para achar o valor do Y, você vai pegar, ó, o perímetro disso aqui, que é 64, e você vai dividir pelo tanto de lado que tem, que é 8 também, ó. Então aqui vai dar 8 centímetros. Aí esse valor aqui é o valor do Y. Tá certo? E, gente, esse aí, ele tem no exercício de vocês. Então, se você assistir o vídeo direitinho, você já vai ter essa resposta disponível aí, né? Vamos lá, letra A. Os trapézios ABCD, que é isso aqui, ó. ABCD e MQPN já está dizendo que eles são semelhantes, ó. Então você não vai provar se eles são semelhantes ou não, já está dizendo que eles são. Aí só vai responder o que está pedindo. Qual a razão de semelhança? Razão de semelhança é aquele valor que se repete em todos, viu? Entre os dois trapézios. Aí tem que ser nessa ordem, ó. Primeiro daqui para cá. Para você descobrir essa razão de semelhança, você pega qualquer valor. Por exemplo, ó, 24 corresponde a 12 aqui. É só olhar os dois ângulos, ó. Tá vendo?
Então eu vou pegar que esse lado aqui, 24, está para 12. Quando eu dividir isso aqui, ó, 24 para 12, vai ser 2. Né? Porque se não der para simplificar, você pode dividir um pelo outro logo, ó, que é a mesma coisa de simplificar. Aí esse 2 é a razão de semelhança, tá bom? Letra B. Qual o valor das medidas x, y e z indicadas? Aí você tem que ir montando as proporções para ir descobrindo. Por exemplo, a gente já sabe ali, ó, que essa proporção dá certo, ó, 24 para 12, né? Assim. Aí aqui, minha gente, ó, aí eu tenho que procurar outro que dê certo, ó. O 30, ó, presta atenção nos ângulos, ó. Ele corresponde com quem, ó? Com x. Então eu posso colocar que 30 está para x. Se você dividir aqui, ó, 24 para 12, vai dar 2. E aqui vai ficar 30 sobre x, né? Assim. Aí agora meio por extremos, ó. Vai ficar 2x igual a 30. X vai ser igual a 30 dividido por 2. X vai ser igual a 15. Aí aqui você já bota esse 15 porque ele já pode ser usado já nos próximos cálculos que a gente for fazendo, tá bom? Vamos ver o outro aqui, ó. Deixa eu separar aqui. Vamos achar agora o valor de y, por exemplo, né? Como é que a gente faz para achar o valor de y? Posso usar o mesmo 24 sobre 12, ó. Posso usar o mesmo, ó, 24 sobre 12. Aí o y aqui tá desse lado, aí aqui 40. Aí tenha cuidado numa coisa, ó. Se eu botei 24 sobre 12, eu comecei do maior para o menor. Aí quando você for montar outra proporção aqui, tem que ser do maior para o menor também, ó. Tem que ser 40 sobre y. E não o contrário, e não y sobre 40. Então, você pode fazer, ó, 24 por 12. 2. E aqui você pode fazer 40 sobre y. Meios por extremo. 2y igual a 40. Vai ficar 40 dividido por 2, né? Y vai ser igual a 20. Que é o daqui, ó. Y vai ser igual a 20. Aí do jeito que você quiser fazer, minha gente, dá certo. O jeito que você quiser montar a proporção dá certo, ó. Eu tô começando por esse aqui, ó. Tô começando por 24 por 12. Mas se você quiser, ó, 30 por 15, 62 por z, 40 por 20, você quem escolhe. Mesma coisa, viu? Eu vou fazer continuando a mesma coisa, ó. 24 por 12, porque ficou bem mais fácil, ó, começando aqui, ó, 24 por 12. Aí agora falta achar o valor de z, né, assim? Então o correspondente é 62, ó. Então 62 por z, né, assim? Aqui eu posso dividir 24 por 12, dá 2. Se aqui não der para dividir direto, ó, você faz meios por extremo, assim que dá certo também. Multiplica esses dois e depois divide pelo daqui, ó. Igual a 62 sobre z, né? Assim. Meios por extremos. 2z igual a 62. Z vai ser igual a 62 dividido por 2. Z vai ser igual a 31, tá certo? Aí aqui, ó, 31. Aí aqui, minha gente, só a título de curiosidade, se você for achar o perímetro de cada um desse aqui, ó, por exemplo, o perímetro desse aqui, né? O perímetro. O que é perímetro? É você fazer a soma de todos os lados, viu? Então o perímetro dele, ó, 40 mais 62 já dá 102. 102 com 30 dá 132. 132 com 24 vai dar 150. 132 com 24, 156, né? Tem o CR ali. Aqui, vamos somar o perímetro desse aqui, ó.
Aqui 20 com 31 já dá 51. 51 com 15, né? Vai dar 66. 66 com 12 dá 78. Olha o que é interessante, ó. A razão entre o perímetro, ó. Tá vendo? Aí aqui, ó, se eu fizer a razão entre o perímetro, ó, o perímetro 1, por exemplo, é dividido pelo perímetro 2, ó, 156 dividido por 78. Aí quando você dividir, olha quanto vai dar, ó, 2, que é a mesma razão aqui de semelhança, ó. Então, quando você achar a razão de semelhança de qualquer polígono, a razão entre os perímetros dele vai ser a mesma também. Só que aqui está pedindo, ó, sem fazer cálculo, escreva a razão entre o perímetro ABCD e o perímetro. Eu fiz o cálculo para demonstrar a vocês. Mas a partir do momento que você acha aqui, ó, a razão de semelhança, a razão entre os perímetros vai ser a mesma, tá certo? Aí aqui, essas questões já vão estar disponíveis lá para vocês. E vocês têm 2 respondidas aqui. Então assistam o vídeo e qualquer dúvida, entre em contato. Tenha uma boa tarde.